Convido os irmãos para a leitura da Palavra do Senhor, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 7 a 20. Lucas, capítulo 22, versos 7 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança de meu sangue, derramado em favor de vós. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor. Pai, nós dependemos inteiramente da ação do Teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite, mais uma vez, a graça do Senhor se faça presente em cada coração, através da Tua palavra. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu um grande amigo, chamado Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. O Senhor Jesus veio, Pai, para nos fazer amigos do Senhor. Por isso, Pai, fala ao nosso coração nesta noite, através do Teu livro sagrado. Me coloco à disposição do Senhor, ó Pai, para ser apenas e tão somente um instrumento transmissor da Tua palavra. Que a Tua palavra fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certo dia, um pintor pintou um quadro de maneira muito especial. Por favor, Levi, coloca para mim primeiro slide. O primeiro. Então ele pintou um quadro muito caprichado, representando a última ceia do Senhor. E esse pintor assentou-se ali perto dessa exposição. Ninguém sabia que era ele, para ver a reação das pessoas ao olhar aquele quadro. E ele ouviu opiniões, por exemplo, como está lindo aquele cálice. Então você olha para aquela mesa bonita ali, você vê um cálice grande, bem arrumado, Outras pessoas diziam: a toalha da mesa está perfeita,
E todos diziam coisas referentes à mesa. E aquele pintor ficou assim muito aborrecido. E no final da tarde ele pegou aquele quadro, levou para casa, rasgou e queimou. E você vai dizer, mas por quê? Aí ele justifica e diz assim: eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa do Senhor Jesus. Então eu não queria que admirassem a toalha bonita, que admirassem o vaso bonito cheio de flor, que admirassem o cálice bonito, mas ele queria que admirassem Jesus, que é o ponto central da ceia do Senhor. Como disse nosso querido reverendo Silas de manhã, ele é o Cordeiro da Aliança. Então esse pintor queria que as pessoas admirassem Jesus. Por isso eu não coloquei Jesus naquele quadro ali, né? Mas a ceia do Senhor, queridos, eu quero perguntar para você nessa noite, você que está aqui conosco, você que está em casa, qual o significado da ceia do Senhor para a sua vida? Todos os meses nós estamos aqui, primeiro domingo pela manhã, terceiro domingo à noite, segundo domingo eu estou em Caucaia para a ministração da ceia com os irmãos lá. Mas nós corremos, irmãos, um risco muito grande de nos acomodarmos e acharmos que a ceia é algo comum, algo simples, sem significado algum. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo para falar sobre a ceia do Senhor, ele chama a nossa atenção e diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então eu volto a perguntar, qual o significado da ceia do Senhor para você? Como é que você se aproxima da mesa do Senhor? E nesta noite, nós vamos agora, por favor, coloca o segundo slide. Nós vamos nessa noite meditar sobre uma grande festa, chamada Ceia do Senhor. O nosso texto começa dizendo assim, né? Chegou o dia da festa. Hoje é dia de festa, é dia de ceia, é dia de festa. O mestre nos ensina, nesse texto que nós vamos discorrer agora, de maneira bem breve, a maneira correta de participarmos dessa festa, chamada Ceia do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos no texto, e que você pode aplicar à sua vida, podemos aplicar às nossas vidas, é quando você vai a uma festa, precisa de haver um preparo. Quando vai ter, por exemplo, a festa de casamento, se você foi convidado para ser padrinho ou madrinha, há um preparo especial. Há um vestido especial, um terno especial. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus, que para participar dessa grande festa chamada Ceia do Senhor, é necessário uma preparação. Versículos 8 e 9 diz assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Ide preparar-nos. Então, para participarmos, amados, dessa grande festa, nós precisamos primeiro de uma preparação. Ide e preparar-nos para a Páscoa. E essa preparação, nós vemos aqui toda uma orientação do Senhor Jesus, porque essa preparação tem de ser segundo a sua vontade.
A preparação da ceia deve ser segundo a vontade do Senhor Jesus. E principalmente a preparação espiritual. Eu fui criado numa congregação muito pequena. Hoje é uma grande igreja, para a glória de Deus. Mas nós tínhamos lá apenas uma vez por mês a visita do pastor. Ele ia lá só para dar a ceia. Então havia todo um movimento se preparando para aquele domingo especial, que era o domingo da ceia do Senhor. Há um preparo. E o Senhor Jesus decide preparar-nos a ceia. Então, queridos, nós não podemos participar da ceia sem que estejamos preparados. E mais uma vez eu cito o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 27, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por isso é necessário um preparo para participarmos dessa grande festa. Aproximamos-se do dia da festa. E ceia do Senhor é sempre dia de festa, que vai ser servido melhor de todas as refeições, que é o corpo de Cristo e o sangue do Senhor Jesus. E Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. O que é necessário então, queridos, nesse preparo para participarmos da ceia do Senhor? Primeiro, estar em comunhão com Deus. Por isso que nós não iniciamos nenhum trabalho sem antes a gente orar. Porque nós precisamos de estar em comunhão com Deus. Nós precisamos de estar em comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. A ceia nós vamos ver mais na frente, que é o momento de comunhão. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados antes de cear. Então é necessário oração e preparar para manter a comunhão com Deus e também com os irmãos. Hoje, devido à nossa situação de pandemia, não há mais a preparação dos elementos da ceia pelos nossos diáconos. Mas quando há esse trabalho, é um trabalho muito especial. Como que o diácono deve preparar a ceia? Nossos diáconos aqui sabem muito bem. Sempre com oração. E fazendo da melhor maneira possível. Preparando a ceia para abençoar a igreja. Uma das vezes que eu visitei um dos meus campos missionários, eu tinha um campo missionário, que eu ministrava a ceia 3 vezes. De manhã, à tarde e à noite. 3 congregações que eu visitava. E um dos domingos eu levei comigo um filho meu na fé, que hoje é pastor. Eu falei: você vai comigo. Ele falou: oba. Aí chegamos lá, falei: você vai agora preparar a ceia. Eu falei: mas pastor, eu falei: não, eu vou te ensinar. E ele, com a maior alegria, eu falei: pastor, que privilégio poder preparar a ceia do Senhor. Então você vai preparar as 3 ceias. Então é um privilégio para a gente, é um privilégio para os diáconos, preparar a ceia do Senhor. Sempre com dedicação, com respeito. E mais uma vez eu pergunto: como você tem se preparado para a ceia do Senhor? O Mestre nos convida para uma grande festa. E Ele nos orienta. Como podemos participar dessa festa? E a primeira coisa que nós aprendemos no texto é que nós precisamos nos preparar. Ele disse aos discípulos: e de preparai. Então nós precisamos nos preparar.
com oração, buscando a presença de Deus em comunhão e também comunhão com os irmãos. Esse é o preparo. A segunda coisa que o Senhor Jesus nos mostra no texto que nós precisamos de fazer é que nós precisamos ter o conhecimento do que vai acontecer durante a ceia. Versículos 10, 11 e 12, ele diz assim: então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Que coisa maravilhosa. Aqui está a soberania do Senhor Jesus Cristo em saber todas as coisas. Para vocês vão lá, vão encontrar um homem com um cântaro. Segue esse homem e chegando na casa onde ele entrar, vocês vão se dirigir ao dono da casa e perguntar onde é que vai ser. E ele vai mostrar já tudo mobiliado. Uma coisa de primeiro mundo, onde será ministrado a festa da Páscoa e depois transformado em ceia do Senhor. Lugar adequado. O Senhor Jesus conhecia tudo, como conhece hoje também. Está ali à mesa com ele também o traidor. Versículo 21 que nós não lemos, diz assim: todavia a mão do traidor está comigo. Mas Jesus não negou a ceia para Judas. Isso nos ensina, irmãos, que o Senhor conhece a nossa situação. Ele olha para o nosso coração, para a nossa mente, e Ele sabe como está a nossa situação. E Ele tem compaixão de nós. Ele não proibiu Judas de participar da ceia. Ele sabe que nós somos pecadores e que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos aqui a divindade e a onisciência no nosso Senhor. E Ele nos ama, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Ele nos ama. E aprendemos também, irmãos, aqui que o Senhor usa pessoas trabalhadoras na obra dele. Primeiro diz assim: um homem com um cântaro de água. O homem estava em serviço, foi buscar água, talvez para o seu senhor. Ele diz assim: o mestre manda perguntar, que estou obedecendo o que Jesus está mandando. Perguntar onde é que vai ser ministrada a ceia. E também o melhor, diz o espaçoso cenáculo mobiliado. É necessário um preparo, é necessário um conhecimento, e é necessário, irmãos, oferecermos para o Senhor o que existe de melhor. Havia ali um cenáculo espaçoso e mobiliado. O mestre nos ensina a maneira correta de participarmos da grande festa. Em primeiro lugar, devemos nos preparar. Em segundo lugar, devemos ter o conhecimento e trabalhar, oferecendo o melhor para Ele. Lembre-se que era um cenáculo espaçoso e bem mobiliado. Em terceiro lugar, obediência. Verso 13: e indo tudo encontraram, como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. Obediência. Vamos preparar. O Senhor mandou, vamos preparar. Então veja que tudo aconteceu como Jesus havia orientado. Entrem na cidade, sigam aquele homem que está com o cântaro, chegando lá, converse com o dono da casa, e ele vai mostrar para vocês o lugar já preparado especial para celebrarmos a grande festa. Obediência ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, queridos, nós não temos ido muito bem na nossa vida,
E muitas igrejas também não têm caminhado muito bem, porque não têm obedecido aquilo que o Senhor manda. Eu lembro de manhã hoje, em uma das orações, o irmão que orou disse: Senhor, que a gente ouça a palavra e que a gente pratique a palavra que a gente vai ouvir. Isso é obediência àquilo que o Senhor Jesus tem ensinado. E Ele manda a sua igreja, a você e a mim, praticarmos o amor que vem dEle e também pregar o Evangelho. Então, às vezes, queridos, nós invertemos as coisas. Nós falamos assim: se Deus me abençoar e acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não é assim que Jesus ensina. Jesus disse que nós temos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou as demais coisas, serão acrescentadas. Então nós queremos buscar primeiro as outras coisas e deixamos Deus de lado, o reino de Deus de lado. Isso é desobediência à palavra do Senhor. Isso chama atenção, estamos sempre alertas se existe algo errado na nossa vida, porque nós não temos obedecido ao Senhor. O nosso mestre nos ensina a maneira correta de participarmos da grande festa. Em primeiro lugar, devemos preparar. Em segundo lugar, nós devemos trabalhar, ter o conhecimento do que precisa ser feito e oferecer o melhor para Ele. E em terceiro lugar, precisamos obedecer. Crer e observar tudo quanto ordenar. Diz um dos nossos hinos. E a ordenança do Senhor Jesus está na sua palavra. Quarto lugar, versículos 14 e 15 diz assim: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco. Jesus pôs-se à mesa, à presença de Jesus. O que seria do sacrifício de Abraão, reverendo Silas, sem o cordeiro? Reverendo Silas pregando, eu lembrando do meu sermão aqui, falei: nós estamos falando a mesma linguagem, né? Então nós precisamos saber, ter consciência da importância da presença de Jesus. Pôs Jesus, diz o texto, à mesa com seus discípulos, a presença de Jesus. E ele ainda disse que ele estava ansioso por comer a Páscoa com os seus discípulos. Então nós temos aqui a comunhão do Senhor com a sua igreja. Então o Senhor se faz presente na ceia. A gente ministra a ceia e diz: este pedaço de pão simboliza o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, é um pão comum. Esse cálice simboliza o sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo, é um suco de uva, também comum. Mas a presença do Senhor Jesus é espiritual. Então é um momento muito especial em que o Senhor se faz presente. E ele diz: eu queria muito comer com vocês esta ceia antes do meu sofrimento. Então vemos aqui também, irmãos, que a ceia nos prepara para as batalhas. O que acontece quando Jesus sai dali, daquele cenáculo, e vai para o Jardim das Oliveiras, para o Getsêmani? Ele vai começar a sofrer por você e por mim. Então a ceia nos prepara para as batalhas, para as lutas e para as vitórias. Então quando você tomar a ceia, saiba disso. A ceia me prepara para as lutas, para as batalhas e me prepara para a grande vitória. Você tem desejado
cear com o Senhor Jesus. Ele quer te fortalecer através da ceia. O mestre convida para uma grande festa, a ceia. E para essa grande festa nós vimos que precisamos primeiro nos preparar. Nós precisamos, em segundo lugar, trabalhar, oferecer do melhor para o Senhor. Em terceiro lugar, precisamos obedecer. Eles foram e prepararam. E em quarto lugar, a presença de Jesus. Pôs Jesus à mesa com eles. Em quinto lugar, nós temos o significado da ceia. Verso 16, 17 e 18 diz assim: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Era a segunda vez que Jesus estava avisando seus discípulos que aquele seria o último momento. Não mais vou tomar a ceia com vocês, até que venha o reino de Deus. Sempre que eu tomo a ceia, não sei, eu peço, Senhor, será que vai ser a última ceia? Já que a próxima vai ser na grande mesa, na Nova Jerusalém, com o Senhor assentado à mesa, junto com a sua igreja. Não vou beber mais a ceia com vocês, Jesus, até que venha o reino de Deus. Nós temos aqui o caráter profético, anunciando a morte sacrificial do Senhor Jesus, a sua volta e o estabelecimento do reino de Deus. Então, cada vez, queridos, que nós participarmos da ceia, nós devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Esse é meu corpo, que será partido por vós. Isaías 53 diz assim: ao Pai agradou moê-lo. Sacrifício de Jesus na cruz, para perdoar os nossos pecados. E também lembrar que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, a primeira coisa que vamos fazer ao chegar dos céus é cear com o Senhor Jesus. Haver uma grande mesa. Isso não é nosso pensamento humano, né? E a igreja toda sentada ao redor desta mesa. E o Senhor Jesus à cabeceira da mesa. E vamos viver eternamente com o Senhor. E como parte, irmãos, da nossa obediência ao ensino do Senhor Jesus, nós devemos propagar que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele voltará para buscar aqueles que crerem nele. Então a ceia do Senhor, ela anuncia esses dois momentos especiais: a morte e o retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso toda vez que você for tomar a ceia. E nesse momento de ceia também, irmãos, nós reafirmamos nosso compromisso com Deus. Foi feita uma aliança, o que o Senhor Jesus chama de nova aliança. E essa aliança envolveu o quê? O Senhor Jesus como nosso representante. De um lado o Pai, Deus Santo, Todo-Poderoso. E Jesus, nosso representante, se entregando por nós, para poder nos dar esta bênção da salvação e da vida eterna. O Senhor está convidando para uma festa.
Então, para essa festa, nós já aprendemos que precisamos nos preparar, trabalhar oferecendo o melhor para Ele, obedecer, saber da importância da sua presença e anunciar a sua morte e o seu retorno. Sexto lugar, verso 17, diz assim: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Propósito da ceia do Senhor. Diz o texto: havendo dado graças. O primeiro propósito da ceia é gratidão. Por isso que a gente ora antes de tomar o cálice, agradecendo. E diz: repartir entre vós. É a comunhão. Então, gratidão e comunhão. Então, participar da ceia, irmãos, é sempre o momento de apresentar a Deus um coração grato por aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, e cada vez sentirmos cada vez mais próximos uns dos outros, unidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ceia não é um ritual qualquer, mas é símbolo de gratidão, tendo dado graças, partiu, e símbolo também de comunhão. Concluindo, versos 19 e 20 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Irmãos, tudo foi entregue por Jesus. O corpo e o sangue. O corpo entregue, o sangue derramado. E uma das últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi: está consumado. Você não precisa fazer mais nada, Jesus já fez. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nada. Nós somos pecadores, não podemos oferecer nada para Deus. Por isso Jesus se ofereceu no seu lugar e no meu lugar. Então a ceia do Senhor, queridos, tem esse objetivo. Jesus já pagou o preço da sua salvação, da sua redenção e da sua vida eterna. Está pago. A dívida está paga. E nós temos então o Senhor Jesus ali, tomando a ceia com seus discípulos, orientando e preparando os discípulos. Por quê? Que era o último encontro dele com os discípulos antes da sua morte. E eles não entenderam. Só depois da morte de Jesus é que eles entenderam. Então a ceia, queridos, é uma lembrança. Fazer isto em memória de mim. Como ensinou muito bem nosso amigo Silas de manhã, é uma aliança. A nova aliança do meu sangue. Como diz o reverendo Silas, que adiantava o fogo quando Abraão subiu lá no Monte Moriá para o sacrifício, que adiantava lenha, que adiantava o cutelo, as pedras, se não tinha o cordeiro. E na hora certa Deus providenciou o cordeiro, como Ele providenciou o cordeiro por você e por mim também. E a ceia do Senhor então representa essa providência de Deus na minha vida e na sua vida. Que possamos, irmãos, nesta noite e todas as vezes que formos participar da ceia, termos em mente isso que aprendemos nesta noite. Primeiro, eu preciso me preparar.
Como? Em oração, pedir de perdão. E se eu não estou bem com alguém, preciso resolver esse problema, porque também significa comunhão. E Paulo disse que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, porque haviam entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos que dormiam. Por quê? Não se preparavam para a ceia do Senhor. Então esse é o desafio para cada um de nós nesta noite. Preparo. Oferecer para o Senhor o melhor. Trabalho. Invocar a presença do Senhor na nossa vida, através da comunhão com Ele. Ele se assentou à mesa com seus discípulos. E também assentar-se junto com os irmãos. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossas vidas. E que sempre que formos convidados a participar da ceia, que nós o façamos com o coração ardendo, porque é uma festa. Chegou o dia da festa, começa o nosso texto. É o dia de ceia, dia de festa. Que vai ser servido o melhor. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O pão simbolizando o seu corpo entregue por nós. Moído por nós, como diz lá em Isaías. O sangue derramado por nós. Então isso deve ter um valor muito grande na nossa vida, como servos de Deus.